Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, no dia 21 de novembro, nós celebramos, desde o quinto século da Igreja, uma memória de Nossa Senhora, é uma memória devocional. Existem as festas da Igreja, tem a memória, aí tem a memória facultativa, aí tem a festa, a solenidade, a comemoração. Existem vários tipos de festa. Essa é uma das memórias devocionais da Virgem Maria. Desde o século V, mais ou menos ali, se celebra neste dia, o dia em que Maria se apresentou no Templo de Jerusalém. A gente sabe disso pela tradição, que sempre contou essa história. Também o proto-evangelho de São Tiago, que não é um livro canônico, está lá escrito. E também existem escritores da época, que dizem que Maria foi levada ao Templo de Jerusalém. Na verdade era assim. Os pais de Maria já eram bem de idade quando ela foi concebida. Era tradição que algumas famílias levavam as suas filhas para morarem no templo. Era uma espécie de internato, era uma escola que as meninas ficavam ali. Elas moravam lá no templo, vinham para casa apenas uma vez por semana, como internato mesmo, e ali elas aprendiam o serviço do templo, elas serviam a Deus, eram oferecidas a Deus para servir no templo. Quando chegavam à idade do casamento, já que a maioria das meninas elas já eram prometidas em casamento desde que nasciam, quando chegava a idade do casamento, elas voltavam para casa para se casar. E a tradição conta que a Virgem Maria foi levada ao Templo de Jerusalém há uns 4 anos. E quando ela chegou na frente do templo, ela solta a mãe dos seus pais e sai correndo, quase que dançando na presença do templo, porque ela estaria ali entregue a Deus. A alma que se entrega amorosamente a Deus, desde criança, desde pequena, ela já traz esta grandeza, esta graça de Deus que já habita em Maria. E Maria, ela vai então crescendo em idade e graça diante de Deus, e sendo preparada por Deus para conceber o Filho do próprio Deus. Ela já foi gerada no ventre dos seus pais, sem o pecado original, já foi guardada, imaculada, para ser a mãe do Salvador, a mãe do Redentor. E o resto da história de Maria todos nós conhecemos. Mas a história de Maria não foi uma história tão bonita, tão fácil. Essas moças, quando elas entravam no templo, às vezes elas eram influenciadas pelos essênios, que existiam os grupos naquela época. Existiam vários grupos que prometiam a castidade, a virgindade para sempre. E Maria certamente fazia parte desse grupo dos que prometia a castidade, tanto ela quanto José. Quando ela vai se casar, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, ela já havia feito as primeiras núpcias, já tinha feito o primeiro casamento, que era o casamento judaico, é feito em 2 etapas. Ela já tinha feito a primeira etapa, ela já era a esposa de José, só não habitava com ele, não dormia com ele. Mas quando o anjo aparece a ela, o anjo enche Maria de promessas. Olha, você vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo, você será a mãe do Messias, ele vai sentar no trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre. E se fosse uma mulher qualquer, uma mulher tonta, ia se encher de coisa, dizendo assim: nossa, eu sou a mulher, Mas Maria não. Ela escuta todas aquelas coisas e guarda no seu coração. E os fatos da vida de Maria vão acontecendo, cada um mais triste do que o outro. Quando o menino vai nascer, ela não tem nenhum berço para colocar o filho. Ela coloca ele numa manjedoura. Uma manjedoura é o coxo onde os animais comiam. Não tinha um lugar para deitar o seu filho quando nasceu. Logo depois de nascido, poucos meses ali,
pega a criança e vai para o Egito. E ela vai para o Egito com José, uma terra estrangeira, e fica lá até Herodes morrer. Quando Herodes morre, o anjo diz: volta para sua casa, e vai ela de volta para Nazaré, lá na Galiléia, uma cidadezinha lá no meio das montanhas, lá em cima. E lá ela fica morando com José e o seu único filho. José morre logo ainda, quando Jesus provavelmente ainda era adolescente. Ela fica com o seu filho. De repente o filho diz: olha, vou embora, vou pregar o evangelho. Sai de casa e ela sai correndo atrás dele. Para onde ele vai, ela vai junto, vai atrás, junto com os discípulos. Ela se torna seguidora de Jesus, discípula de Jesus. O trono que o anjo Gabriel havia prometido a ela para o filho, ele vai se sentar no trono do filho, no trono de Davi. Na verdade, ela vê aquilo, ele morto. Tiram ele da cruz sem vida e colocam no colo dela. O colo dela é o trono de Davi. O filho de Davi está ali, aos braços de Maria. Olhando para todo esse panorama, nós podemos entender melhor o evangelho de hoje, quando Jesus diz assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Mas ninguém na face da terra fez melhor a vontade do Pai do que Maria. Ninguém disse o sim que Maria disse. Ninguém fez o que Maria fez. Ninguém acolheu Deus como Maria acolheu. Ninguém pode dizer que é tão próximo de Deus como Maria. Na verdade, não é uma crítica que Jesus faz a Maria, muito pelo contrário, é um elogio. É um elogio. E parece que Deus, Jesus também, Jesus que é Deus, né? Ele teve um cuidado tão especial com a alma de Maria, que não permitiu em que nenhum momento ela tivesse vaidade, soberba, nenhum destes sentimentos que são próprios do diabo. Ele não passa nem perto de Maria. E talvez seja justamente por isso que o diabo odeia tanto Maria, porque não existe na face da terra alguém que seja tão diferente dele quanto ela. E esta graça que nós celebramos. E o que é mais especial de tudo isso é que esta mulher tão grandiosa a gente pode chamar de minha mãe. Isso é incrível.